Olá, meu nome é Raquel Borges e hoje nós vamos falar do metabolismo do glicogênio. Antes de falar do metabolismo do glicogênio em si, é necessário entender o que é o metabolismo. Metabolismo é o conjunto de transformações que substâncias químicas sofrem no interior dos organismos, certo? Então, essas transformações consistem em reações químicas que têm como objetivo formar ou degradar substâncias de acordo com a necessidade do mesmo, certo? Então, aí a gente tem que o glicogênio ele é um polissacarídeo de reserva dos animais, formado por resíduos de glicose unidos por ligações glicosídicas, certo? Então, o glicogênio ele é formado apenas por moléculas de glicose que são unidos e a partir daí vai formar o glicogênio. Com isso, a gente tem a estrutura do glicogênio como apresentado na imagem, certo? O glicogênio ele é um homopolissacarídeo de glicose, ou seja, formado apenas por resíduos de glicose, certo? E é uma molécula que possui ramificações. Então, existe uma parte linear e uma parte ramificada, certo? Então, a fórmula do glicogênio é essa que está apresentada na imagem e a gente vai falar um pouco mais à frente dele. Bom, vale salientar que o glicogênio ele possui dois tipos de ligações que vão unir as moléculas de glicose, ou seja, os resíduos. O primeiro tipo de ligação é a ligação alfa-1,4, que vai ligar o carbono 1 de uma molécula de glicose com o carbono 4 de outra molécula, certo? Essas ligações vão promover a parte da estrutura linear do glicogênio. Já para promover a parte da ramificação do glicogênio, é necessário outro tipo de ligação, alfa-1,6, certo? Na ligação alfa-1,6, vai ser ligado o carbono 1 de uma glicose e o carbono 6 de outra glicose. E com isso, vai ser formado as ramificações do glicogênio. Bom, então desse modo, a gente vai ter a molécula de glicogênio como representada na imagem. Note que na parte linear da molécula existem os pontinhos vermelhos. Esses pontinhos vermelhos estão delimitando e formando, na verdade, os carbonos envolvidos na ligação alfa-1,4, carbono 1 e carbono 4 das moléculas de glicose, certo? Já em azul, a gente tem os pontos de ramificação. O ponto de ramificação nada mais é onde vai surgir a ramificação, que tem o carbono 1 e carbono 6 ligando, constituindo a ligação alfa-1,6, certo? E essas ramificações são importantes porque vai atribuir ao glicogênio maior solubilidade, vai promover também que ele seja melhor armazenado e vai atribuir algumas particularidades no processo de síntese e degradação do glicogênio. Na parte da metabolização do glicogênio, a gente tem duas vias, certo? A primeira consiste na síntese do glicogênio e é determinada de glicogênese. Já na parte da degradação, a gente vai ter a via da glicogenólise, tá? Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre a glicogênese e como é que ela acontece, bem como os mecanismos de reação. E a glicogênese ela nada mais é do que a síntese da glicose, que vai consistir na repetida adição de glicose às extremidades de um núcleo de glicogênio que já teve sua síntese iniciada, certo? Então, a partir de enzimas que vão catalisar as reações, a glicose vai ser adicionada nessas extremidades para então formar o glicogênio. Então, quando a glicose entra na célula, ela sofre uma reação, a reação de fosforilação, que consiste na adição de um fosfato à molécula de glicose, como representada na imagem aí. Em vermelho, eu delimitei a parte que é adicionada na molécula, no caso, o fosfato. Essa reação é catalisada pela exocinase, que vai promover a conversão de glicose em glicose 6-fosfato, certo? E a glicose 6-fosfato é uma molécula, digamos que, indispensável inicialmente produzida para a formação do glicogênio, certo? Porém, ela ainda sofre outras modificações até chegar ao produto final. E a reação seguida da fosforilação é a isomerização,
onde vai promover a conversão da glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato, certo? Então, o fosfato vai sair do carbono 6, onde está delimitado pelo círculo vermelho, e vai para o carbono 1. E a partir daí a gente tem glicose 1-fosfato. Essa reação é catalisada pela enzima fosfoglicomutase, certo? E com isso vai se prosseguir as etapas de reação para a síntese do glicogênio. Seguindo as reações, a gente tem a reação de condensação, onde a molécula de glicose 1-fosfato vai se condensar com a molécula de uridina trifosfato, a UTP, como representada em azul abaixo, certo? Como resultado, como produto dessa reação, nós teremos a UTP-glicose e a liberação do pirofosfato. Essa reação é uma reação extremamente exotérmica e, com isso, é energeticamente favorável. Então, posterior à etapa de condensação, a gente tem a transferência de fosfato, onde a glicose da UTP-glicose vai ser adicionada em uma molécula de glicogênio que já teve sua síntese formada, certo? E essa reação, ela vai ser catalisada pela glicogênio sintase, certo? E algo importante é que essa enzima, a glicogênio sintase, ela só consegue adicionar a glicose na parte linear da molécula do glicogênio, onde vai ter ligações alfa-1,4, certo? Nas partes das ramificações, já é necessário outra enzima para realizar esse processo. Então, para a formação do glicogênio ser completa, é necessário a formação das ramificações do glicogênio, certo? Essas ramificações, elas são iniciadas nos pontos de ramificação, onde ocorrem ligações alfa-1,6, diferente da parte linear, que são ligações apenas alfa-1,4. Então, nesses pontos de ligação, a glicogênio sintase não vai conseguir fazer essa formação, essa síntese. E é necessário a enzima de ramificação, a enzima ramificadora, que vai pegar fragmentos que já foram constituídos a partir da glicogênio sintase e vai adicionar no carbono 6 de uma molécula, constituindo assim os pontos de ramificação, certo? Então, com isso, a molécula de glicogênio ela é constituída. E em azul, representado na imagem e delimitado, a gente tem a parte ramificada da molécula do glicogênio. Com a síntese do glicogênio completa, agora é a hora da gente aprender um pouco como o glicogênio é degradado. E a via que vai degradar o glicogênio se chama glicogenólise, certo? Vai promover a degradação do glicogênio para atender às necessidades metabólicas do organismo. Como exemplo, eu coloquei aqui um brinquedo, Lego, aquelas pecinhas de montar. Então, a gente monta o brinquedo que a gente deseja e vamos supor que a gente precisa dessa peça azul na parte mais inferior. Para chegar nela, a gente vai ter que tirar todas as outras. E na degradação do glicogênio, vai ser basicamente isso. A gente tem a molécula do glicogênio e vai degradar essa molécula para a gente utilizar os seus fragmentos de acordo com as necessidades do organismo, certo? E para o início da degradação do glicogênio, vai-se ter a atuação da glicogênio fosforilase. Essa enzima vai adicionar aos resíduos de glicose do glicogênio a molécula de fosfato. E como resultado dessa reação, a gente vai ter a glicose 1-fosfato e o glicogênio que já se iniciou sua degradação, certo? Então, a glicose 1-fosfato produzida anteriormente, ela vai sofrer isomerização e vai passar o fosfato do carbono 1 para o carbono 6. Essa reação, ela vai ser catalisada pela enzima fosfoglicomitase, certo? E com isso, vai-se ter mais uma etapa da degradação do glicogênio. Por fim, a glicose 6-fosfato, que foi formada anteriormente, vai ser desfosforilada. E essa etapa ocorre pela atuação de uma enzima hidrolítica, certo? Então, a partir daí, vai ser liberado o fosfato e a molécula de glicose,
para ser utilizada de acordo com suas necessidades. Com isso, as etapas anteriores explicadas de degradação acontecem apenas na parte linear da molécula de glicogênio. Na estrutura ramificada, essa atuação de degradação não acontece. O que acontece? A atuação da enzima desramificadora, que vai na parte ramificada e pega um fragmento da parte do glicogênio e adiciona na estrutura linear. Com isso, a molécula fica linear e ocorrem as etapas de degradação explicadas anteriormente. Mas sobra ainda uma partezinha, um último resíduo no ponto de ramificação, que vai ser liberado por hidrólise, consistindo na liberação de glicose livre. Com isso, nós temos que a regulação do metabolismo do glicogênio ocorre de diferentes formas de acordo com a sua localização. No músculo, ele não possui a glicose 6-fosfatase, que vai permitir a conversão de glicose 6-fosfato em glicose. Então, desse modo, o glicogênio vai permanecer no músculo como reserva de glicose 6-fosfato para consumo próprio. E a sua degradação ela é estimulada pela adrenalina, certo? Já no fígado, a gente tem que o mesmo possui glicose 6-fosfatase, então ele consegue degradar a glicose 6-fosfato em glicose. E o glicogênio contido no fígado, ele é utilizado como reserva de glicose por outras células, quando ocorre períodos de carência da glicose. Sua degradação é estimulada pelo glucagon. Então, com isso, a gente termina aqui a apresentação do metabolismo do glicogênio.